Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui e hoje a gente vai continuar falando sobre a Revolução Russa. Sim, a Revolução Russa que a gente começou a falar na aula passada. A gente viu os antecedentes e falamos sobre as condições sociopolíticas e econômicas que a Rússia passava durante esse seu período czarista, o período que os czares eles administravam a Rússia, sendo o último Nicolau II, que a gente destacou uma atenção especial a ele nessa aula anterior. Então, se você não está lembrado, volta lá na aula passada e dá uma assistida, tá certo? Terminamos nosso vídeo falando sobre a questão do Domingo Sangrento, como as pessoas elas foram protestar, reivindicando que o Czar observasse melhor a situação delas, reivindicando simplesmente que o Czar ele tomasse atitudes que ajudassem a melhorar a situação de vida das pessoas. E isto gerou um problemaço dentro da Rússia, porque o Czar ele viu aquilo ali não como pessoas carentes que estavam precisando de uma atenção do Estado, uma atenção do líder. Ele não enxergou aquilo daquela forma. As pessoas manifestavam, queriam entregar só a ele uma lista de reivindicações. Ele não viu aquilo ali como, puxa, eu preciso de fato dar atenção ao meu povo, meu povo. Não, ele vê aquilo como um atentado, como um absurdo, como algo que desafiasse a autoridade dele. E ele manda o próprio exército atirar contra a própria população. A gente tem uma crise sem precedentes na Rússia. Então vamos lá. Tanta guerra que aconteceu, a Manchúria, a Crimeia, a gente tem agora o episódio do Domingo Sangrento. Até ele mesmo sabia, depois do acontecido, depois desse episódio, que a situação estava horrível. A situação estava dificílima para ele. Até ele sabia que a situação iria de mal a pior se não fizesse algo. Então, assim, ele tenta dar uma aparência que o clima político na Rússia iria melhorar e ele funda a Duma. DUMA. O que seria a Duma? É uma espécie de parlamento, um parlamento que começou a atuar dentro da Rússia. Porém, a Duma, fundada, né, que ganha uma notoriedade agora neste período, ela não tem, de fato, um poder político. É algo mais de aparência, para que não transparecesse mais a ideia de que ele era tão forte e rígido, autocrático, né? Para que diminuísse essa aparência dele. Então a criação da Duma foi um evento, foi um feito que não deu lá muita mudança na situação política na Rússia, mas ele funda a Duma para tentar acalmar as pessoas e mostrar a estas de que não, agora eu sou um 10. Agora eu não sou tão intolerante quanto falam não, hein? Tem um parlamento aí. Agora, a Duma estava submetida às vontades do imperador. Não havia uma divisão de poderes, não havia essa separação de poderes. Pelo contrário, as coisas estavam enrijecendo ainda mais. Mas, de igual forma, também em 1905, ano que acontece o Domingo Sangrento e a fundação do glorioso Esporte Clube do Recife, para que ninguém esqueça, durante o ano de 1905, a gente também tem a fundação dos sovietes. Que o que seriam os sovietes? Por isso que posteriormente a Rússia passa a se chamar União Soviética. Os sovietes são uma organização de trabalhadores anticzaristas e estes começam a agir mobilizando trabalhadores para que houvesse uma manifestação, uma revolta, uma revolução, certo? Então a gente tem aí dentro dessa Rússia efervescente, a gente tem dois grupos muito fortes. A gente tem na Duma uma participação muito grande da burguesia, certo? Uma burguesia liberal que queria, inclusive, se chegar próxima a grandes grupos europeus, a grupos de países liberais, queriam estímulo do comércio internacional, eles queriam buscar todo esse tipo de coisa. Em compensação, nos sovietes a gente já tem um movimento de fato marxista rondando, um pensamento socialista rondando, inclusive por pessoas que vão se destacar dentro desses sovietes, certo? Um movimento, um pensamento marxista bem atuante, certo? Dentro disto, nós podemos destacar que, passado pouco tempo, estamos em 1905, em pouquíssimo tempo, 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. A situação já estava feia. E pior, a Rússia ela se faz participante desta nova revolta, deste novo movimento, desta nova guerra. A Rússia ela entra na Primeira Guerra Mundial e os danos eles são incalculáveis. Até porque a Primeira Guerra Mundial
como a gente já estudou, como a gente já sabe. É a primeira guerra moderna, tem um aparato, uma tecnologia militar muito grande, se tem metralhadoras, se tem avião, se tem arma química. A Rússia, com as características semifeudais que tinha e com a grave crise econômica que a permeava, ela não tinha acesso a um exército de qualidade para a época. Resultado: por mais que ela tivesse o maior contingente militar do mundo, os danos foram gravíssimos. E a situação econômica na Rússia piora ainda mais. Então, no ano de 1917, a gente vai ter uma pressão muito grande chamada Revolução de Fevereiro, certo? Que é a primeira revolução de 17. Não é a famosa Revolução de 17, porque esta é a Revolução de Outubro, que de fato é a segunda que consolida o marxismo, o socialismo e os bolcheviques no comando político da Rússia. Mas a Revolução de 17 era uma revolução interessante, porque o czar ele enfrentou uma série de protestos dentro do país, uma série de protestos, e ele manda fazer a mesma coisa que fez no Domingo Sangrento de 1905, que o exército sufocasse. E pasmem, o exército ele se nega a fazer esse tipo de coisa, ele se nega a obedecer às ordens do czar. É a primeira vez que ele se sente desobedecido, então ele não tinha mais apoio nem entre os militares que sempre foram fiéis a ele. O resultado, o czar ele renuncia, ele vai renunciar. Aí, com o trono vago, a gente de fato agora vai ter uma disputa no poder na Rússia. De um lado a gente vai ter a Duma, aquele órgão fundado com o parlamento, que eu vou dizer a vocês agora há pouco, que nunca teve lá tanto poder de fato na prática, mas com a renúncia de Nicolau II, eles passam a ter uma autoridade. E era composto muito por liberais. E a gente tem do outro lado os sovietes, que é compostos por trabalhadores. Nesse aspecto da renúncia de Nicolau II, um homem chamado Vladimir Ulyanov, conhecido popularmente como Lenin, do qual vocês conhecem, que era um exilado político, morava na Alemanha, ele estava exilado político. Lenin, ele quando toma ciência da renúncia do czar, ele decide voltar para a Rússia. E quando ele volta para a Rússia, ele chega na Rússia em 1917, em abril de 17, onde ele cria as chamadas teses de abril, mobilizando os trabalhadores e as classes populares da Rússia. Nessas teses de abril, o Lenin ele começa a falar o seguinte: primeiro, todo poder aos sovietes, certo? É a primeira grande tese de abril dele, ou seja, todo poder na mão dos trabalhadores antiquizaristas e todo o poder para os trabalhadores, sendo o lema principal paz, terra e pão. Então, todo o poder soviético, paz, terra e pão. São os dois lemas criados por Lenin quando ele volta à Rússia em 1917, em abril de 17, e através disso ele sai mobilizando as massas. De fevereiro até outubro, a Rússia ela é governada pela Duma, certo? Ela estava na Duma, mas é um governo que não dá respostas econômicas, que não consegue resolver o problema da população. E o Lenin, quando ele chega em abril, ele consegue mobilizar as massas, ele consegue mobilizar as tropas com o discurso marxista, com o discurso de transformação social, com discursos ligados ao paz, terra e pão e todo o poder aos sovietes, e com a grande massa de camponeses, sobretudo camponeses, de trabalhadores fabris também, mas a maioria da Rússia, como a gente sabe, é de trabalhadores agrários. Ele sai avançando e alcança espaços estratégicos de São Petersburgo, e através disso, quando ele consegue monopolizar boa parte da cidade, ele finalmente ele consegue chegar ao Palácio do Poder e ascende ao poder, certo? Ele dá um golpe com apoio popular, ele faz a revolução e chega ao poder. Lenin finalmente ele chega ao poder mediante toda essa conjuntura que a gente estudou, que a gente entendeu, certo? Então, Lenin quando chega ao poder, a primeira coisa que Lenin faz é, em primeiro lugar, negociar o armistício e a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então ele faz o negocia um armistício e sai da guerra. Isso é uma das coisas que vai levar a um término mais rápido da Primeira Guerra Mundial, digamos assim. Já em 1917, a Primeira Guerra acaba em 18. Lenin, ele sai, certo, da guerra, ele tira a Rússia da guerra. E feito isto, depois desta ocasião, depois deste feito, adivinhe, ele começa o plano de introdução ao pensamento socialista dentro do poder. Coisas que Lenin faz logo de cara. Lenin, que é ligado ao bolchevismo, lembrando que dentro da Rússia pré-revolucionária, entre os sovietes, a gente tem duas correntes
Isso é importantíssimo a gente falar. Duas correntes de pensamento, a gente tem os mencheviques, certo? Que eram as maiorias da população, mas estes não eram tão radicais a ponto de querer fazer uma revolução. Eles queriam negociar com a burguesia para a implantação de um socialismo lento e gradual e democrático. E a gente tem os bolcheviques, que é a ala que o Lenin faz parte, junto com o Stalin, junto com o Trotsky, que queriam um socialismo implantado à força, pela via revolucionária, pela via da guerra. A linha que consegue chegar ao poder é os bolcheviques. Quando Lenin assume o poder, depois de tirar a Rússia da guerra, ele sai perseguindo os mencheviques e os antigos czaristas. Isso é um problema grave. Inclusive, lembram de Nicolau II, que Czar tinha renunciado? Lenin manda executá-lo. Ele manda executá-lo em 1918, quando ele já está consolidado no poder. Não somente a Nicolau II, o último czar, como toda a família dos Romanov. Toda a família, sem exceção. Isso partindo dele, do Lenin. Lenin mandou, né, aliás, partindo do Nicolau II, partindo da esposa dele, partindo das filhas, crianças. Então, toda a família dos Romanov, eles são assassinados, certo? Diante disso, a gente tem na cultura popular, né, a lenda de Anastácia, inclusive tem até o filme, né, que fala que ela é uma criança que sobreviveu desse massacre dos Romanov, mas na verdade são lendas, certo? Mas é interessante como Lenin, ele faz isso quando chega ao poder. Professor, por que Lenin mandou fazer o assassinato dos Romanov, levando em consideração que os Romanov já não estavam mais no poder? Simples, muito fácil. Futuramente os caras podiam reivindicar o poder de novo, poderiam reivindicar o trono. Querendo ou não querendo, Nicolau II, por mais conturbado que fosse, sempre tinham apoiadores que apoiavam o cara. Então, assim, quando você corta a cabeça, morre o corpo. Então, é o que ele buscou fazer, a consolidação do seu poder, retirando do caminho todos os eventuais símbolos que poderiam atrapalhar essa manutenção do seu poder. O Lenin, ele administra as coisas desta forma e ele chega ao poder desta forma. Em seguida, a gente vai ter um problema muito grave na Rússia, porque por mais que Nicolau II e os Romanov foram assassinados, mas ainda existiam defensores da manutenção do czarismo. Então, assim, haviam candidatos, né, para tentar a sucessão do trono, embora que tivesse que se iniciar outra dinastia. E eles se aliam aos antigos mencheviques e fazem uma guerra civil na Rússia. Então a gente tem as tropas de Lenin, que a gente vai chamá-los de Exército Vermelho a partir de agora, em uma menção à cor por conta do socialismo implantado na Rússia, a primeira experiência socialista do mundo, e contra os chamados Exército Branco, que é a Duma, os antigos czaristas, e alguns mencheviques, certo? Que passam a se aliar a essa ala da população. Interessante que a Guerra Civil ela deixou um saldo de mortes enorme e ainda agrava ainda mais a situação econômica na Rússia, ainda mais, porque a Guerra Civil ela começa em 18, certo? E ela termina só em 1921, depois de toda essa crise econômica enorme que a Rússia já tem passado. Então, assim, quando a Guerra Civil acaba, ela deixa um saldo de mortos enorme. Mas, em compensação, o Lenin ele se sentiu feliz porque agora sim, o seu poder estava consolidado. Ele sai como um grande vencedor, o Exército Vermelho, ele sai como um grande vencedor e o socialismo estava consolidado na Rússia, certo? Interessante que Lenin, ele percebe que não tinha como deixar uma economia planificada nesse exato momento, até porque era impossível você planificar uma economia de baixo, visto que a Rússia estava numa situação econômica grave, muita gente passando fome, a cidade estava destruída. Então ele abre economicamente um pouco. Ele vai abrir a sociedade economicamente um pouco, inclusive ele chama isso de NEP, Nova Economia Planificada, né? Novos planos econômicos. E ele abre a economia Rússia um pouco para incentivos externos, certo? Inclusive permite a retomada de uma propriedade privada, ele permite que se tenha uma abertura de comércio de novo, visto que a ideologia marxista não permite isso, né? Uma economia aberta, com propriedade privada. O Lenin ele permite isso por um período curto de tempo, até que a economia ela fosse reestruturada. A economia responde rápido, mas o Lenin ele não vive muito para poder ver a sua obra dar resultados definitivos, até porque Lenin ele adoece e morre. E nessa morte de Lenin, há uma disputa interna para ver quem assume o poder. A gente tem o chefe do Exército Vermelho,
Leonid Trotsky, e a gente tem o secretário do Partido Comunista, que é o Joseph Stalin. A gente vai ter essa disputa pelo poder. Entre todas as regiões do mundo, só uma curiosidade para a gente encerrar nossa aula de hoje, entre todas as regiões do mundo, a Rússia era o lugar mais improvável de se ter uma revolta socialista. Até porque, segundo Marx, o que deveria dar início ao socialismo no mundo seria justamente uma revolução do proletário, ou seja, dos trabalhadores da indústria. E a Rússia é um país agrário. Então, sim, foi uma surpresa, porque de todos os lugares do mundo, nem Marx previu que seria na Rússia a primeira revolução. Ele imaginava que fosse uma economia como a Inglaterra, por exemplo, certo? Industrializada. Mas, para vocês, um abraço, um beijo e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!